Bom, obrigado, Brenda, mais uma vez. Essa terceira aula agora nós falaremos de endividamento e crédito pessoal. Então, fiquem atentos, anotem. Ao término, né, igual a gente sempre conversa, tirem todas as dúvidas que forem pertinentes, porque às vezes no decorrer ela já explica e responde a sua dúvida. Então, deixe tudo para o final. Não esqueçam, igual eu comentei, marquem o Instagram do Distrito Múltiplo, marquem o Instagram do clube de vocês, do Distrito, e também o do Fale Brenda, que é a nossa parceira aqui desse projeto, e espero que todos estejam aproveitando muito bem. Né? Já deixo aqui e antecipo mais uma vez o convite para a semana que vem, né, da quarta e última aula. Então é isso, Brenda, a palavra está com você. Eu espero que todos tenham um bom proveito e muita sucesso agora nessa apresentação. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Hoje é uma aula, assim, que, sendo um pouquinho honesta, eu não esperava tantas pessoas, tá? Porque é um assunto que pode parecer um pouco... todo mundo sabe o que é isso, todo mundo sabe o que é crédito, todo mundo sabe como funciona crédito. Só que o meu viés que eu quero trazer aqui para vocês não é explicar o que é um crédito. Obviamente, isso vai ocorrer, né, de acordo com a palestra, mas que vocês tenham uma reflexão muito grande sobre como que o crédito deveria funcionar em nossas vidas, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem muitas pessoas que não concordam, falam que crédito, a pessoa não deveria ter cartão de crédito, não sei o quê, que isso faz mal para a vida, cheio de crenças mortais e tradicionais familiares aí envolvidos. Só que eu não acho isso, tá? Crédito é algo essencial para o ser humano. Nós que vivemos em vida real, a gente não tem um super patrimônio que a gente pode comprar tudo à vista, por exemplo. Só que a gente tem que encontrar uma forma de usar esse crédito na medida responsável, tá? E também entender um pouco sobre... Eu vou passar para vocês uma visão sobre como que é o Brasil hoje em relação a isso. Se vocês estão aqui hoje, podem ter certeza que vocês estão fora da média da estatística, que pelo menos busca o conhecimento sobre esse assunto, que pode parecer algo comum, mas na verdade não é, tá? Eu deixei essa frase aí: o capital é como água, sempre flui por onde encontra menos obstáculos. O seu dinheiro ele vai fluir melhor se ele não tiver tanto obstáculo para derrubá-lo, né, por assim dizer. Uma pessoa que se endivida, tem mais aí de 50% da sua renda mensal comprometida com crédito, o dinheiro dela nunca vai fluir. Porque ela sempre vai estar pagando uma coisa, porque ela não teve dinheiro, botou no crédito, aí no mês que vem, mesma coisa, não tem dinheiro, bota no crédito. Então fica essa bola de neve, né? Só que a gente tem que aprender. Lembra que semana passada, na aula, eu dei um cálculo para vocês fazerem sobre o quanto de crédito está comprometido na renda de vocês? É basicamente isso. A gente precisa ter esse medidor, esse parâmetro para entender até que ponto a nossa renda pode estar comprometida com crédito e o quanto nosso CPF pode estar comprometido com créditos, empréstimos, financiamentos e por aí vai, tá? Inclusive, assim, trazendo uma realidade para vocês, eu financiei a minha faculdade, tá? Eu fiz o Enem, não consegui ProUni por conta da renda dos meus pais, né? Na época eu tinha 17 anos, então eu fui pelo FIES, né? Que é o financiamento estudantil, fiz pela Caixa Econômica, consegui apenas pagar 300, 400 reais, né? Desse financiamento, o restante os meus pais pagavam. Já é alguma coisa. Mas, querendo ou não, daqui 5 anos eu tenho uma dívida para poder pagar, um financiamento estudantil. E isso é uma coisa muito normal. Foi uma soma de possibilidades que eu tive no momento para poder financiar os meus estudos, tá? E eu já estou me preparando financeiramente para daqui 5 anos eu conseguir pagar essa minha dívida sem que isso me enrosque, por assim dizer. Estou criando uma gordura financeira só para isso. Só que é um trabalho de formiguinha. Eu ainda tenho 5 anos para poder me planejar para conseguir pagar o meu FIES, tá? Pode passar, por favor. De novo, estou me apresentando aqui para vocês, caso alguém tenha caído de paraquedas aqui, tá? Eu sou economista, educadora financeira e influenciadora no Fale Brenda. Atualmente eu trabalho como bancária no Itaú, tá? Que daqui 50 dias vai completar 100 anos de vida. É um banco mega tradicional e o maior da América Latina. Então eu me orgulho muito de trabalhar hoje no Itaú. E por favor, me marquem no Instagram, tirem uma foto. Eu adoro aparecer, gente.
Sério, eu não tenho vergonha na minha cara, não. Podem postar, podem me marcar, podem me mandar mensagem. Me coloco total à disposição de vocês, tá? Pode passar, por favor. Primeiro de tudo, antes de multiplicar, nós vamos ter que discutir o que afeta diretamente a nossa vida financeira, que é o endividamento. Essa aula, ela é mega especial, assim, porque seria muito fácil se a gente não tivesse essa aula e eu já pulasse para a parte de investimentos, né? Que é o que todo mundo quer saber. Só que antes da gente pensar em multiplicar a nossa renda, a gente tem que entender o que freia a nossa vida financeira. O que o nosso dinheiro está tomado durante o mês. É muito importante essa autorreflexão, tá? E essa aula, como eu disse, é muito especial, porque muitas pessoas não vão ter o mesmo parâmetro que vocês vão ter saindo daqui hoje, tá? E o endividamento não quer dizer inadimplência, que você está devendo, como eu disse na aula anterior. Endividamento é o quanto da sua renda está comprometida com crédito, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de endividamento, não inadimplência. Pode passar, por favor. E eu esqueci de mencionar que essa aula, ela tende a ser um pouquinho mais rápida do que as outras, tá? Porque, como eu expliquei no slide anterior, antes de multiplicar, a gente precisa ter um autoconhecimento de como o nosso crédito está sendo utilizado. Então, é realmente uma aula muito especial e eu acho que é uma das mais importantes, sem brincadeira nenhuma, tá? Eu até trouxe um dado para vocês muito recente, de 2022, que mostra o número de endividamento. O azulzinho na parte de cima mostra a quantidade de famílias endividadas, tá? Vocês podem ver que de 2013 a 2022, de 62 passou a ser 77% das famílias, tá? Famílias. Um grupo familiar que mora no mesmo lugar e acaba tomando crédito para poder sobreviver, né? Por assim dizer. E o gráfico amarelo mostra o percentual da renda comprometida com dívidas, tá? Não aumentou tanto, mas esse 1% faz total diferença para uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo. 1% é muita coisa. E no gráfico de baixo, na parte cinza, a gente está falando sobre as famílias com dívidas em atraso. A gente pode ver que o nível de inadimplência no Brasil, ele cresceu muito nos últimos anos. E não querendo passar um ar pessimista para vocês, isso tende a aumentar cada vez mais, tá? Real, porque o Brasil está passando por uma situação econômica um pouquinho complicada. Eu vou explicar isso no último slide, mas eu queria muito que vocês tivessem essa noção. E realmente, assim, não sei, eu não quero saber, a não ser que contem para mim. Mas se alguém está com alguma inadimplência, alguma coisa, se quiser conversar comigo depois, a gente pode tentar encontrar um caminho, tá? Porque é muito importante a gente ter um crédito no mercado hoje. Ninguém vive hoje pagando tudo à vista, tá? Nem mesmo as pessoas que têm uma condição financeira maior. Só que para isso acontecer, a gente precisa organizar o que está em vermelho, por assim dizer, tá? Pode passar, por favor, Matheus. Quais são as causas comuns do endividamento? Gastos excedentes, né, que são gastos superiores ao que você ganha todo mês, e isso, com frequência, causa um endividamento. Porque, igual eu te falei, aquela bola de neve, você ganha, por exemplo, assim, vamos supor, você ganha R$1.500, a fatura do seu cartão vem 1.000. Aí você vai pagar, vai sobrar R$500, só que esses R$500 não é suficiente, então você vai usar R$500 do seu cartão. E todo mês você não tem dinheiro suficiente para se manter e usar um pouco do seu percentual de crédito. Você acaba usando o cartão de crédito como prioridade na sua vida. E isso é um gasto excedente, porque vira uma bola de neve. Você nunca vai ter dinheiro à vista, porque você sempre vai estar comprometida com o seu crédito. Então, é muito importante que a gente tenha essa autorreflexão, tá? Eu sei que é difícil, gente, vai por mim, eu sei que é difícil. Assim, quando eu vi que eu estava gastando um pouquinho demais no meu cartão de crédito, eu passei um mês não usando tanto meu dinheiro, eu fiquei mais tranquila, por assim dizer, fiquei em casa, eu optei por fazer comida em casa, por exemplo, porque eu gasto muito cartão de crédito com iFood e Uber, né? Porque eu não tenho um carro, vivo de Uber, para mim compensa viver de Uber. Não compensa para mim ter um carro. Então, assim, eu fiz mais comida dentro de casa, eu me organizei melhor para ir a pé nos lugares. Então, eu mesma fiz essa autorreflexão, porque eu posso ser economista, mas eu não sou uma máquina. Eu também vou fazer coisas e eu vou aprender com isso.
tá? Então, gastos excedentes é uma coisa muito primordial que vocês precisam colocar na ponta do lápis e visualizar na renda de vocês. A falta de planejamento também é uma causa comum do endividamento, né? A ausência de um orçamento pode levar a um gerenciamento inadequado das finanças, e você não precisa ser um expert em finanças para ter um planejamento. Você não precisa contratar alguém para fazer isso. Planejamento nada mais é do que, literalmente, pega uma folha sulfite, gente, coloca e divide uma risca no meio. Coloca gastos e o quanto você ganha. O quanto você ganha, você manda para os gastos, e o quanto sobrou nessa parte de quanto você ganha, você divide para tudo que você precisa gastar sem ser os gastos essenciais, tá? E isso daí, por que eu falo isso? Porque a nossa mente, ela é muito condicionada por tudo aquilo que a gente vê. Não adianta você chegar aqui para mim, por exemplo, assim, o Matheus chegar para mim e falar, Brenda, então, a minha renda eu gasto com isso, sobra isso, isso. Foram só palavras aos ventos. O Matheus, ele não está vendo o que está acontecendo. Ele sabe, mas ele não vê. E quando você faz uma reflexão visual daquilo, você coloca no papel e fala, meu Deus, é isso que está acontecendo com a minha renda, você vai ter uma maior sabedoria de como lidar com o seu dinheiro, tá? Isso não é papo de coach, é uma coisa estatística. Por isso que é muito importante você visualizar o que acontece com o seu dinheiro. Escreva no papel, escreva no giz, escreva numa lousa. Lá em casa, no meu apartamento, eu tenho uma telinha, tipo um material de lousa de giz, e eu comprei um giz, e basicamente eu escrevo lá o quanto que vai sobrar de dinheiro para eu gastar com coisas fúteis da minha vida, né? Porque eu também sou ser humano, e o quanto eu vou gastar pagando tudo aquilo que eu preciso. Ah, por exemplo, assim, jogando a minha vida real para vocês, em outubro vai ter uma competição de CrossFit. É R$ 250 a competição. Querendo, não dói tirar esse meu dinheiro do meu bolso, à vista, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou pagar no crédito. Então, já estou me planejando meu cartão para ter esse gasto no crédito em outubro. Eu coloquei nessa lozinha para que eu lembre de não exceder, que é o gasto dos excedentes, o meu limite de crédito, para que a minha renda não fique mais comprometida do que vai estar em outubro, tá? Então, é muito importante isso. Pode passar, por favor. Emergências não planejadas, né, despesas inesperadas, como problema de saúde ou concertos, podem causar dívidas, se não houver uma reserva financeira. Eu vou entrar em detalhes sobre isso. O uso excessivo de crédito, né, imprudência com cartão de crédito, empréstimo, pode rapidamente levar a uma situação de sobrecarga financeira. Ah, Brenda, então quer dizer que eu não posso fazer um empréstimo. Ah, Brenda, mas então quer dizer que eu não posso ter um cartão de crédito com limite alto. Você pode ter. Só que é muito importante que a gente entenda duas coisas. O quanto de crédito a minha renda pode ser comprometida, que entra novamente naquele cálculo que eu mandei para vocês semana passada, e eu posso mandar no grupo de novo, e como está a situação econômica do país. Por isso que eu falo que economês não é só para economista e para quem gosta dessa bolha. Economês é para todo mundo. Porque tudo que acontece dentro da economia do Brasil vai afetar quem no final? Os consumidores, que somos nós, meros mortais. Então, tudo que vocês veem de economia, William Bonner falar, Jornal Nacional, não sei o que, não é à toa, gente. É muito importante a gente ter pelo menos uma informação básica do que acontece na economia do nosso país. E olha só, no final dessa aula eu vou explicar para vocês uma coisa mega importante da economia do Brasil. Pode passar. Emergências não planejadas, lembra que é problemas inesperados, de repente ficou doente, o carro quebrou. Por isso que é muito importante a gente ter uma reserva de emergência, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar isso. O que é uma reserva de emergência? Antes de investir dinheiro, eu, particularmente falando, eu acho muito importante montar uma reserva de emergência, uma reserva financeira, tá? Que nada mais é do que investir o seu dinheiro em ativos que gerem uma alta liquidez. O que isso quer dizer? Que você pode tirar o seu dinheiro a qualquer momento. Liquidez é a facilidade em transformar um ativo financeiro em dinheiro, tá? Então, é muito importante, antes de começar a investir, você pelo menos montar uma reserva de emergência. Porque imagina que todo BO que você tiver na sua vida, você vai ter que ser obrigado a tirar dos seus investimentos ou do seu próprio bolso. A gente não quer isso. A gente quer montar uma gordurinha financeira para que você possa tirar
dessa gordurinha, tá? E geralmente reserva de emergência ele é investido em produtos atrelados ao CDI, né? Que é o certificado de depósito interbancário. Que são produtos com alta liquidez, baixo risco, não oscilam tanto, todo dia vai estar rendendo um pouquinho o seu dinheiro, diferente da poupança, que a poupança você tem que deixar pelo menos 30 dias para ela começar a render. Esse investimento de reserva de emergência, ele vai render todo dia um pouquinho, você pode tirar a qualquer momento. Aí, Brenda, mas como que eu vou saber o quanto é suficiente? Simples. Se você é CLT, você tem uma base de quanto você ganha. Exemplo assim, se você ganha R$2.000, o CLT ainda tem, como que chama, gente, quando a pessoa é demitida? Fundo garantidor? Não é, como que chama? Alguém me ajuda? Esqueci agora. É o... Fundo de garantia. Fundo de garantia, obrigada. O CLT ainda tem o fundo de garantia, né? Só que assim, o CLT ganha R$2.000. Vocês têm que se planejar para pelo menos essa reserva de emergência poder durar por 6 meses. Então, vocês vão pegar esses 2.000 e fazer vezes 6. Agora, uma pessoa que é autônoma, ela não tem seguro nenhum. Não é que nem o CLT que está contribuindo ali todo mês para um caso de ser mandado embora. O autônomo já tem que pensar um pouquinho mais adiante. Ele tem que pegar todos os gastos deles e o lucros e multiplicar por 12, por pelo menos um ano. Essa pessoa precisa ter essa reserva de emergência. Então, eu acho assim, ok, Brenda, tá um pouco fora da linha, meu Deus, vou ter que guardar R$12.000, não sei o que, eu sei que é um pouco fora de, como que eu posso dizer, da facilidade que nós vivemos todos os dias. Mas o pouquinho que você faz por você todo mês, e não precisa ser exatamente R$2.000, mas uma renda próxima, entendeu? Quando eu fiz essa transição de trabalho agora no começo do ano, eu precisei sair do meu antigo trabalho, focar em tirar a certificação financeira que eu precisava para entrar no banco. Então, eu fiquei sem trabalhar. Obviamente que eu não juntei toda a grana que eu precisava para me manter. Eu tive minhas rendas extras e tudo mais, mas o principal que me manteve por 4 meses foi a minha reserva de emergência, pelo menos um valor aproximado do que eu tinha. E essa reserva de emergência eu tinha construído há um tempo atrás. Foi há 1 ano, 2 anos e meio atrás. E eu só usei ela agora, quando eu fiz essa transição de carreira, entendeu? Então, uma coisa que você está fazendo hoje pode ser para você no futuro. Um futuro que você não sabe o que vai acontecer, mas você tem um respaldo, uma gordurinha financeira para você poder se manter, tá bom? Tá fazendo sentido? Ficaram com alguma dúvida? Reajam aqui, por favor. Interajam comigo, gente. Sou carente. Obrigada. Ai, que lindo. Cadê o coração? Por que ninguém tá mandando coração para mim? Ai, obrigada. Pode passar, por favor. Na primeira aula, não sei se vocês lembram, mas eu fui bem específica, assim. Eu falei que a falta de educação financeira ocasiona em suicídio, em morte, em pessoas que fazem dívidas com outras e as outras pessoas vêm depois, né? Acabam fazendo isso com outras pessoas. Dinheiro é uma coisa muito séria, gente. E isso causa um caos pelo mundo todo, tá? E assim, pode não parecer, mas existem muitas consequências por trás do endividamento. Estresse e ansiedade. Às vezes a pessoa tá ali com o nome inadimplente e a pessoa, de repente, está precisando fazer um empréstimo para pagar um tratamento de uma doença. Ou, de repente, aconteceu alguma emergência na casa, a pessoa não tem seguro residencial, não tem algo para amparar e precisa de um dinheiro, não sabe de onde tirar. Ela vai recorrer ao sistema bancário para isso. Só que quando ela vai lá, o banco puxa o CPF dela e vê que não há disponibilidade de crédito para essas pessoas, que causou aí um risco, né, de imagem. A pessoa já está inadimplente, como que outra pessoa vai liberar crédito para ela? Então, isso pode ocasionar um estresse, uma ansiedade sem fim. Você precisar de dinheiro e você não poder ter aonde recorrer. E muitas dessas pessoas, tá, estatisticamente falando, quando estão com o nome inadimplente, não conseguem nos bancos, né, nos sistemas de crédito, vão atrás de agiotas. Que daí o buraco fica mais embaixo, né? Porque agiota é diferente de banco. Banco tem toda uma burocracia quando a pessoa é devedor, e, enfim, todo um tratamento para que ela consiga lidar com aquela dívida.
A agiota, a gente sabe que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Que a pessoa não vai ter essa liberdade de poder se planejar para começar a pagar. Se não pagou, é tchau, obrigado, adeus, você vai embora. E isso acontece muito aqui no Brasil. Infelizmente, é uma coisa comum de acontecer aqui no Brasil. Além de ter todo o impacto no crédito, que foi exatamente o que eu expliquei agora, e a dificuldade no planejamento financeiro, né? Porque o endividamento, a inadimplência, ela limita muito a capacidade de economizar e poder investir. Porque, como eu falei, a renda dessa pessoa vai estar 100% comprometida com aquilo, tá? Então, ela não vai ter a facilidade de guardar dinheiro, ou, de repente, não pode fazer uma aplicação financeira no sistema de crédito que essa pessoa tomou e ficou devendo, porque se colocar dinheiro lá, o banco pega. Então, são inúmeras questões aqui de financeiro e sociais também, tá? Pode passar, por favor. E aí? Todo mundo tem dívida aqui? Todo mundo tá devendo para alguma coisa? É certeza, gente. Pelo amor de Deus, somos brasileiros, né? Não é fácil ser brasileiro. Vocês vão me dar um licença, vou colocar um café aqui na minha xícara. Rapidinho, gente, peraí. Esse sábado de frio eu tô vivendo à base de cafeína. É assim, é uma coisa extremamente normal a gente ter dívidas, tá? Como eu falei na aula passada, dívida e inadimplência são coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Todo mundo tem dívida. Eu falei para vocês que eu tenho dívida. Eu tenho que pagar meu financiamento da faculdade daqui a 5 anos. Porque é muito importante que a gente entenda a diferença de cada dívida para que a gente consiga montar um planejamento financeiro, tá? Existem as dívidas de curto prazo, né, que são contas de crédito, cartão, cheque especial, etc. Dívidas que, assim, no período de 30 dias, né, eu acho que não passa disso, você consegue regularizar. Cartão de crédito vira fatura, você vai lá e paga, cheque especial, se você não começar a pagar, vai começar a ter juros rotativos. Então, é algo que a gente tem em curto prazo para poder resolver. Existem os empréstimos pessoais também, que você tem alguns empréstimos que você pode pagar a partir de 60 dias, né? Mas, querendo ou não, é uma dívida de curto prazo, porque daqui a 60 dias vai começar a ser cobrado, você já precisa se planejar financeiramente para isso. Parcela de compras, inclusive eu parcelei um negocinho que vai vir na fatura mês que vem. Eu sei bem como que é isso, meu Deus do céu, o que eu fui lembrar? E contas de serviço, tá? O que eu quero dizer com contas de serviço? De repente você precisou fazer alguma manutenção e vai precisar pagar no próximo mês. Isso não entra como crédito, e sim um acordo. Só que, querendo ou não, é uma dívida que você tem para pagar mês que vem, tá? Isso daí também entra na parte de dívidas de curto prazo. E as dívidas de longo prazo são as hipotecas, empréstimos comerciais, estudantis, que é o meu caso, e financiamento de veículos. Por que eu estou trazendo isso para vocês? É assim, a gente precisa ter, de novo, essa consciência de como que tá as nossas dívidas. Se você tem uma dívida de curto prazo, você está usando o cartão de crédito todo mês, o quanto você está se preparando ou o quanto de crédito você está tomando nesse cartão para que você consiga regularizar no próximo mês sem deixar que isso vire uma bola de neve. Por exemplo, uma pessoa que ganha, vamos por aí, R$ 1.500. Ela está usando R$ 1.000 do cartão, acho que essa pessoa precisa fazer uma avaliação dos gastos dela, né? Só que uma pessoa ganha R$ 1.500 e gasta em média 200, 250 no cartão, ok, é uma dívida de curto prazo que ela está sabendo administrar. Mas, Brenda, se por acaso um mês eu precisar usar mais a minha fatura, 500, 600, 700 reais. Por isso que é muito importante o que eu disse no slide anterior, ter uma gordurinha financeira, ter algo que você possa procurar caso as coisas apertem, para não tirar do seu salário de todo mês, tá? Eu sei que a teoria e a prática nem sempre são iguais, só que, falando de forma fundamental, é assim que deveria acontecer. Se houve alguma emergência com dívidas de curto prazo, a gente precisaria recorrer a uma gordura financeira, não ao nosso salário. Porque o que acontece uma vez ocasiona 2, 3, 4, 5 e vira uma bola de neve. E a dívida de longo prazo? Como que eu consigo me planejar? Eu já abri para vocês logo de cara. Eu falei que o meu financiamento da faculdade, eu já estou guardando pelo menos R$ 100 todo mês
para que no futuro, daqui 5 anos, né, que é o acordo que eu fiz com o meu financiamento, eu já comece a pagar as parcelinhas. Não é porque uma coisa que vai acontecer daqui 5 anos, eu tenho que me planejar daqui 5 anos, tá? Às vezes, eu até brinco com a minha mãe e falo, ai, mãe, problema para a Brenda do futuro, né? Mas a Brenda do presente já tá passando ansiedade pensando nisso, normal, tá? Não julgo quem passa ansiedade. Só que eu também, às vezes, paro e penso, é só daqui 5 anos, só que daí volta a minha cabeça de planejador e fala, opa, Brenda, vamos parar de ser louca, é bom já se planejar. Porque talvez, se acontecer alguma coisa na minha carreira, como que eu talvez não tenha a mesma condição que eu tenho hoje, por exemplo. Então, eu vou aproveitar que hoje eu tenho uma condição financeira um pouco maior, guardar um dinheiro um pouco maior, para se caso daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu não tenha mais a mesma condição, eu já tenha guardado uma gordurinha e tenha que diminuir esses aportes todo mês. Então, tudo é questão de planejamento e autoconhecimento. Se hoje eu consigo guardar R$100, é porque eu já entendi como minha renda funciona e quanto de crédito meu CPF está tomado. Então, eu guardo proporcional àquilo que me convém no momento. Se no momento meu salário cair, por exemplo, eu ficar, sei lá, mudar de emprego, não sei, só Deus sabe o que pode acontecer, e eu tiver com uma condição financeira um pouquinho menor, esse 100 pode se transformar em 50, 40. Mas no passado eu guardei 100. Então, isso é a forma de planejamento. É você saber se autoavaliar no seu presente para construir algo no futuro, para que o futuro não chegue e que você não fique despreparado, tá? Fez sentido para vocês isso? Ou é muito coach de finanças que eu tô falando, gente? Eu juro por Deus que assim, isso é uma coisa extremamente necessária. Eu sei que pode parecer um beabá, e enfim, mas, cara, como eu já abri para vocês há um tempo atrás, eu ganhava R$800 no meu trabalho. Eu já ganhei R$800 quando eu comecei no mercado financeiro. Depois subiu para 1.200, 1.500. Esses R$800 que eu ganhava, eu não conseguia guardar dinheiro e tá tudo bem. Eu estava focando, como eu já falei para vocês, eu estava focando em uma forma de crescer na minha carreira para que eu conseguisse ganhar mais. A questão aqui não é você ter dinheiro para guardar todo mês, mesmo você ganhando uma miséria. Não. Se você ganha o suficiente para você sobreviver, você tem que focar numa maneira de potencializar essa renda e essa renda aumentar. Né? Não é porque eu ganhava R$800 que eu vou ter condição de guardar R$50 por mês. Sabe que faz diferença? Mas eu foquei em aumentar, né, o meu trabalho, enfim, subir na minha carreira para que eu consiga ganhar um pouquinho mais. E é exatamente esse tipo de planejamento que também se encaixa aqui, tá? Pode passar, por favor. Vamos lá. Que poucas pessoas sabem. Eu falei para os meninos que eu estava mega ansiosa para falar sobre isso. Porque quando a gente faz um empréstimo, né, qualquer coisinha, a gente só conhece os juros. Mas será que existe somente juros? É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Quais são os tipos de acréscimos existentes? Existe os juros, que nada mais é do que tomar, né, o emprestado dinheiro calculado com a porcentagem do saldo do devedor. De praxe, todo mundo sabe como isso funciona. Peraí, desculpa, gente. Estou organizando aqui. Existe o juro simples, né, que nada mais é do que é um valor que é calculado, é o valor principal da sua dívida que ela é calculada, e vai se somar apenas a esse valor. Não vai ter um composto, por assim dizer. Então, se você deve, por exemplo, R$1.000 com uma taxa de juros simples de 5% ao ano, você pagará R$50 de juros ao ano. Ela é simples, ela não está compondo nada. Agora, já os juros compostos é calculado sobre o devedor, incluindo os juros que se acumulam no momento anterior. O que isso quer dizer? Vamos por exemplo aqui para vocês não se confundirem. Se você deve R$1.000 com uma taxa de juros compostas de 5% ao ano, no final do primeiro ano, você deve R$1.050. No segundo ano, os juros são calculados sobre esses 1.050, tá? Então, assim, diferente do simples, que é calculado apenas os 5%, o composto ele é calculado sobre os juros do ano anterior. E aí ele vai se compondo até o final da dívida. Então, todo ano ele vai ter um acréscimo a mais, tá?
A multa por atraso, né? Acho que todo mundo aí sabe o que é uma penalização adicional quando o pagamento não é realizado no período acordado, né? Isso daí a porcentagem da multa por atraso, ele é totalmente variável, vai do acordo entre as partes. Mas pode existir um valor fixo ou um percentual, né? Por exemplo, assim, o meu aluguel. Hoje foi dia de pagar meu aluguel. Eu paguei hoje, dia 10. Vence todo dia 10. Se por acaso eu deixasse para terça-feira, por exemplo, eu teria que pagar um valor fixo que eles têm para caso eu passe do dia 10. Isso foi um acordo que eu fiz com a com a administradora do meu prédio. Mas existe também o percentual, pode ser que pessoas cobrem a multa por atraso por dias, né? A cada dia, seja, sei lá, R$40, R$30, 100, depende muito. É muito importante a gente ter isso acordado no momento que a gente faz algum contrato, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, tá? E, enfim. Os juros de mora, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas ele é um juros adicional aplicado quando há atraso no pagamento da dívida, tá? É basicamente o que as pessoas inadimplentes vivem hoje. Se atrasa uma dívida, é cobrado juros de mora, e esses juros tende a ser, quase sempre, a maioria dos casos, eu não posso dizer com certeza, o dobro dos juros que foi acordado no momento do contrato. Então, se a pessoa fechou um empréstimo com 4% de juros, por exemplo, caso essa pessoa atrase e entre na inadimplência, esses juros passam a ser 8%, tá? Não é todos os casos, mas pelo menos a grande maioria. Taxas em encargos, né? Nada mais é do que taxas associadas à administração da dívida, como taxa de administração ou encargos bancários, que é quando você pega o serviço de algo e esse algo te cobra para que ela administre essa dívida, tá? Então, pode ser que seja cobrado um encargo, como a gente fala, ou uma taxa de administração para que você possa utilizar um serviço. E, geralmente, isso é muito cobrado em contas correntes, contas bancárias, isso pode acontecer de ter também. Taxa de crédito, taxa de câmbio, desculpa. Existem alguns tipos de financiamento que você faz que podem estar atrelados a indicadores do dólar, por exemplo, tá? Isso é muito comum com algumas compras que a gente pode fazer pela internet ou qualquer outro tipo de empréstimo que a gente possa fazer atrelado a uma taxa cambial. E muitas das vezes esse acréscimo pode ser cobrado pela volatilidade desse câmbio, tá? Porque todo dia o câmbio ele é recalculado pelo PETAX, que é uma taxa do Banco Central do Brasil. E esse PETAX, ele incide sobre essa oscilação. Então, se você, por exemplo, assim, comprou um produto americano com o dólar a 4,90 e hoje o dólar está 5,80, pode ser cobrada essa variação dessa taxa cambial, tá? Então, por isso que é muito importante acompanhar a economia e ficar sempre de olho. E também existem outro tipo de acréscimo, né, que são seguros, de repente a pessoa compra algum produto, esse produto vem com seguro e acaba atrasando a dívida e o seguro, esse seguro pode ser cobrado um acréscimo por falta de pagamento, enfim, pode ocorrer diversas divergências de informações, por assim dizer, porque muitas pessoas acabam não sabendo, às vezes, que contratam seguro junto com a aquisição de algum bem. Então, se não paga o bem e não paga o seguro, são duas dívidas somadas em uma. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, geralmente, quando a gente faz uma contratação de algo para adquirir algum bem, a gente não olha as entrelinhas das coisas, tá? E é muito comum, às vezes, você comprar um financiamento, uma casa pronta, essa casa já vier com seguro do condomínio e tudo mais incluso, só que a gente acaba não olhando essa parte. A gente só olha a aquisição de bem que a gente fez no momento. Então, por isso que é muito importante a gente pegar o contrato, fazer toda a negociação, se necessário, e olhar tudo que vai ser cobrado. Porque seguro, taxas de câmbio, pode ser acréscimos existentes em contratos que vocês nem imaginam que podem ter, tá? São muitos outros tipos de acréscimos, mas os principais que eu queria trazer para vocês é os juros, a multa por atraso, os juros de mora,
os taxas de encargo, taxa de câmbio, né? Já que a nossa moeda, querendo ou não, ela é muito influenciada pelo dólar e pode ter muitas coisas que a gente acaba adquirindo e que tem essa variação cambial, e o seguro, quando você pode fazer aquisição de algum bem, tá bom? Pode passar, por favor. Como que você pode gerenciar esses acréscimos que eu falei para vocês? Fazendo a leitura do contrato, como eu disse anteriormente, às vezes a gente acaba assinando as coisas, a gente não lê por agir de boa fé ou acabar confiando na coisa que a gente está adquirindo, mas é muito importante que a gente leia contratos, leia tudo que está incluindo, tá? Porque pode ser que, no presente momento, isso não seja um indicador de grande influência, mas pode ser que daqui 60 dias 6 meses, um ano, você comece a pagar uma coisa que você assinou há um ano atrás. Então, é muito importante que você faça a leitura do contrato, tenha sempre o pagamento em dia, se programe, se organize, sei lá, faça o que for necessário para manter o pagamento em dia, porque juros no Brasil tende a ser uma coisa alta e expressiva, tá? O Brasil, a quesito curiosidade, ele tem a maior taxa real do mundo, ou seja, a taxa de juros no Brasil está sempre muito alta. É sempre um potencializador aqui dentro do Brasil. Então, se você atrasa algo que você tomou de crédito, é muito importante que vocês não se repitam, sabe? Não deixe isso acontecer de novo, porque é uma bola de neve. Se você tomou crédito uma vez, não deu conta de pagar, esse uma vez vai virar 2, e 2 vai virar 4, e 4 vai virar 8. É assim que funciona, tá? E a negociação. Eu costumo dizer que tudo nessa vida é negociável, menos a morte. A gente consegue negociar tudo, tudo, se a gente souber falar e expressar aquilo que a gente quer e oferte algo mais interessante. Então, por exemplo, se o aluguel para você esse mês não tá legal, não custa nada você tentar negociar para pelo menos esse mês diminuir, ou de repente fazer algo a mais dentro do apartamento para conseguir conquistar, né, o dono do apartamento, ou falar, olha, não vou conseguir pagar R$ 100, mas eu vou arrumar, de repente, alguma coisa que está estragada no apartamento. Tentar negociar para o seu momento de vida. Não tenham vergonha de negociar, tá? É algo extremamente necessário para que a gente consiga administrar melhor nossas finanças e não se perca nessa bola de neve de crédito que acontece tanto aqui dentro do Brasil. Pode passar, por favor. Agora a gente já falou de crédito, só queria dar falar um pouquinho sobre finanças pessoais com vocês, tá? Como que a gente conseguiria organizar. Muita gente é contra a regra dos 50, 15, 35, por exemplo, mas eu usei uma época que para mim super funcionou, tá? Que é basicamente 50% da sua renda você paga os gastos essenciais, aquilo que é primordial para você. Não precisa ser justamente essa porcentagem, mas só para a gente ter um parâmetro. 35% a gente gasta para os gastos variáveis, né? Que de repente você possa ter no mês. Fatura do cartão não é algo fixo. É uma responsabilidade que a gente tem todo mês, mas nem sempre o valor é fixo, tá? Gastos fixos, para mim, eu considero outras coisas. Esses variáveis podem entrar o cartão, pode entrar alguma coisa que você precise fazer, ou de repente sair, comprar alguma coisa. Isso são gastos variáveis que você vai ter. E 15%, 10% ou 8% que seja da sua renda você guardar, poupar, tá? Eu usei uma época isso e para mim funcionou, pelo menos eu criava um senso de responsabilidade. Às vezes não conseguia bater exatamente a porcentagem que está aí, mas para mim super funcionou para que eu criasse esse senso de responsabilidade e soubesse administrar o que eu ganhava, tá? O que eu ganho hoje também. Renegociar suas dívidas, mesmo que você não consiga fechar um acordo hoje, agora, mas que você tenha ciência de tudo o que acontece com as suas dívidas e o quanto de juros está sendo cobrado, ou quais são as ofertas que podem ocorrer para que você consiga, de alguma forma, organizar isso, tá? Como eu disse, é muito importante que a gente mantenha o nosso crédito em dia, mas muitas vezes a gente não vai conseguir. Mas, se a gente ter esse empurrão de pelo menos entender um pouco de como está caminhando isso, pode ser que as coisas melhorem.
além de todo o planejamento financeiro pessoal, que eu já expliquei para vocês, a reserva de emergência, que é muito importante, guardar um pouquinho todo mês para ir criando essa gordurinha financeira, para que quando você precise de algo, você não tenha que socorrer ao seu salário, né, por assim dizer. Poupar mesmo ganhando pouco, entra aí na parte de planejamento financeiro. Eu já investi R$10, já investi não, eu guardei R$10, eu já guardei 12, 15, que era tudo que eu tinha, mas pelo menos eu fui criando esse hábito de pelo menos guardar um pouquinho do que eu estava ganhando, né? E no futuro isso daí formou para mim uma gordurinha financeira. E o principal de tudo, que na minha opinião que é usar a tecnologia, tá? Hoje em dia a gente tem uma enxurrada de coisas que a gente pode fazer com a tecnologia. É claro, de forma responsável, porque existem muitos charlatões por aí que querem vender coisas que não existem. Mas se você tem acesso à tecnologia, você tem acesso a conteúdos, cursos de graça, por exemplo, que muitas faculdades acabam fazendo. Esse curso que vocês estão fazendo comigo, por exemplo, de uma forma totalmente gratuita, é muito importante de usar a tecnologia. Hoje em dia a gente tem o chat GPT, por exemplo, que você tem como usar de forma gratuita, tá? E muitas pessoas acabam aprendendo muito com o chat GPT. Ele não é 100% assertivo, mas tudo que ele fala, pelo menos, você consegue tirar uma boa base. Então, você pode usar esse meio tecnológico, por exemplo, para você poder adquirir um pouco mais de conhecimento sobre suas finanças. Eu já fiz isso. Essa palestra, assim, eu vou ser bem honesta com vocês, uma boa parte estou montando baseado no que o chat GPT está me ajudando, entendeu? Então, é muito importante a gente ter esse uso da tecnologia de forma responsável para que a gente adquire conhecimento, tá? A gente seja um pouquinho mais independente com as nossas finanças. Pode passar, por favor. Aí foi um post que eu fiz há um tempo atrás no meu Instagram, que são 3 crenças mortais que acabam com a sua riqueza, que é o dinheiro não traz felicidade, dinheiro é a raiz de todos os males, e vou gastar porque só se vive uma vez. Não sei qual aula que eu expliquei para vocês, acho que foi na última aula, que condicionamento familiar implica em muito em como a gente vê o dinheiro no futuro, tá? Então, muitas vezes eu já vi a minha avó falando que dinheiro não traz felicidade e que dinheiro não é tudo na vida da gente. Só que quando você cresce com essa aversão ao dinheiro, falando que dinheiro não é importante, você não tem uma facilidade para administrar ele, ou muito menos conquistá-lo, multiplicá-lo, por assim dizer. Então, são crenças que a gente cresce dentro do âmbito familiar, que, se a gente não tomar cuidado, vai impactar na nossa vida adulta. O mesmo é o dinheiro é a raiz de todos os males. A minha avó falava que quem tinha dinheiro era uma pessoa ruim, uma pessoa que mandava nos outros, uma pessoa que só se preocupava com ela mesma. E quando eu cresci, assim, adquiri um certo conhecimento financeiro, eu falei, não, dinheiro não é a raiz de todos os males. Ao contrário, ele pode ser a solução de muita coisa que a gente vive hoje. Então, são pequenas aversões ao dinheiro que eu cresci vendo a minha avó falar, só que quando eu cheguei na vida adulta, eu pude compreendê-la melhor e não deixar que isso me condicionasse, tá? E o último post, basicamente falando do cartão de crédito, que eu acho que todo mundo já falou isso na vida, né? Você vai gastar porque só se vive uma vez. De fato, a gente só se vive uma vez, mas vai que o amanhã chega e a gente não está preparado para isso. O intuito desse post que eu trouxe para vocês é só para a gente ganhar uma reflexão um pouquinho maior sobre como a gente enxerga o dinheiro hoje e a forma que a gente toma o crédito, tá? Pode passar, por favor. E chegamos no último slide do crédito. É muito importante isso, eu preciso que vocês anotem o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Isso daí eu vou dar uma mini aula de economia para vocês. Dentro do nosso país, a gente tem uma política monetária. O que é uma política monetária? É uma forma que o governo vê de controlar o nível de inflação no país e de taxa de juros. Lembra que na última aula eu expliquei sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil? Então, ela entra nessa política monetária, que são 2 vertentes, a expansionista e a restritiva. Vamos colocar aí que a gente tem o cenário 1, que a inflação no Brasil está extremamente desgovernada, está alta. O que a política monetária vai fazer? Ela vai subir a taxa básica de juros. Lembra que eu expliquei que a taxa básica de juros é uma ferramenta para retardar a inflação? Então, a taxa de juros vai subir
e vai tentar desenfrear a inflação, tá? E quando isso acontece, quando essa taxa básica de juros do Brasil sobe, a gente entra no modelo restritivo. O que é isso? Que é quando o acesso ao crédito fica mais limitado, tá? Os juros ele fica mais alto. E aí entra a parte de empréstimo e rotativo de cartão. Quando os juros está alto, o que sobe também? Os juros cobrado tomado no empréstimo. Então, se o juros está 14%, pode ter certeza que a taxa de financiamento de empréstimo de cartão vai estar alto também. Só que, no cenário 2, a inflação caiu. Ela está mais controlada. Então, a política monetária vai falar, opa, não tem por que manter a taxa básica de juros alta. Então, a taxa básica de juros também vai cair. Aí a gente entra no modelo expansionista, que é quando a taxa de juros não está tão alta e o crédito ele fica mais acessível, tá? O financiamento, o cartão, tudo isso é cobrado um juros muito menor. Em 2017, a gente tinha juros de 2%, agora o juros está 10%. Qual que vocês acham que é o juros que tinha menos acréscimos? 2017 ou hoje? Obviamente 2017, porque o juros à época era de 2%, agora a gente está em 10%, tá? E como que isso funciona? Por que isso funciona dessa forma? A restritiva, o que acontece? Para poder tirar o acesso ao crédito das pessoas, nós, meros mortais, o Banco Central vai lá e compra crédito que os bancos comerciais oferecem para nós. Então, por isso que fica uma escassez de crédito, porque os bancos comerciais não têm mais crédito para ofertar para vocês. É por isso que a gente entra numa restrição, porque o Banco Central, que é o banco dos bancos, vai lá, compra crédito dos bancos comerciais e esses bancos comerciais não têm mais crédito para poder passar para vocês. Entra no modelo de restrição de crédito. E o modelo expansionista é quando o Banco Central, que pegou aquela restrição, pegou aqueles créditos que ele tinha comprado, vai lá e vende de novo para os bancos comerciais. Aí os bancos comerciais enchem o bolso de crédito e distribuem para todo mundo. Todo mundo tem agora uma forma de tomar crédito nos juros tão baixos. Então, são esses dois modelos. E sim, gente, acontece dessa forma que a gente fala de vender títulos e comprar títulos. Só que eu trouxe uma maneira mais simplificada para vocês, tá? É realmente isso que acontece. Restrição é quando a gente não tem mais crédito para poder tomar, por conta da alta da taxa. Expansão é quando os bancos têm uma maior facilidade em vender crédito por conta da gente estar com uma taxa de juros menor, tá? Fez sentido para vocês ou ficou muito economês? Reajam só para eu poder entender. Fico muito feliz, porque eu tentei simplificar ao máximo isso daqui, que é uma coisinha, pode parecer um pouquinho meio complicado às vezes. Mas agora vocês entendem como funciona essa volatilidade de crédito, sabe? Por que às vezes a gente pegou o financiamento... Nossa, peraí, tem uma moto que tá fazendo barulho aqui agora, misericórdia. Agora vocês entendem por que essa volatilidade de crédito. Por que em 2017 eu conseguia pegar mais crédito? O crédito não estava tão caro. Por que hoje, em 2024, está tudo muito caro? Porque a taxa básica de juros está alta. A gente não está conseguindo tomar crédito. E como aconteceu a reunião dessa taxa de juros há 2 semanas atrás, e uma semana depois sai uma ata explicando sobre a decisão, a própria ata explicou que apesar de estarem mantendo a taxa básica de juros, não está caindo, não está subindo, mesmo assim a gente está no modelo restritivo, a gente está no modelo cauteloso, um modelo em que pode voltar a subir a qualquer momento. Então, o crédito, o financiamento está um pouquinho mais alto do que o normal, mesmo a inflação apresentando algumas quedas. Só que a inflação apresentar uma queda agora não significa que não volte a subir daqui 6 meses. Então, é para isso que eles estão preparados, para uma possível alta de novo na taxa básica de juros. Pode passar, por favor. E para finalizar, o dinheiro é um mestre terrível, mas um excelente servo. Não é uma frase de coach de finanças, tá, gente? Mas é que às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Se hoje a gente sofre para administrar o nosso dinheiro, no futuro a gente não vai sofrer mais, tá? Porque ele vai ser um excelente servo para poder potencializar aquilo que a gente deseja para nós.
Eu sei que é difícil, às vezes, colocar as finanças na ponta do lápis, falar, meu Deus, eu preciso parar de gastar com isso, mas eu gosto de gastar com isso. Nossa, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. Mas pensa que é algo temporário. É uma coisa que vocês estão fazendo para vocês hoje, que no futuro pode ser algo muito bom. É muito importante a gente pensar no amanhã, mesmo que a gente não saiba o que pode acontecer com a gente. E é exatamente essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? E foi isso. Eu falei que hoje seria super rápido a nossa aula. Ninguém vai falar comigo? Não, gente, eu sou carente. Falem comigo, galera. Falem comigo. Eu tô com uma dúvida. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Hoje, aqui na parte de endividamento, hoje os bancos, né, eles oferecem pra gente o pagamento mínimo dos cartões de crédito. Por exemplo, hoje você gasta o cartão de crédito e ele, por exemplo, hoje você falou um negócio de pagamento, hoje eu digo pagar meus cartões também. E hoje lá, quando eu fui abrir o site do banco, tava lá vários assim, pague o mínimo. Aí, por exemplo, essa parte, o pagar o mínimo também ajuda nesse endividamento para o futuro? Pode ser uma medida que você tenha que tomar hoje, mas ela talvez não seja mais eficaz. Que nada mais é do que pagar o mínimo, está pagando o mínimo, mas você vai ter que parcelar o resto, não é? Não é assim que funciona? Então, às vezes o pagamento mínimo nem sempre vai ser mínimo, tá? Então é muito importante que assim, pô, não tive o que fazer hoje, que realmente o meu crédito foi tomado ali, eu preciso dar um jeito de pagar para não ficar inadimplente, tudo bem. Mas não deixe isso virar uma bola de neve, tá? Porque eu acho que o que mais resume aqui a aula de crédito responsável é bola de neve. Crédito é uma coisa muito fácil de virar uma bola de neve. Então, tudo bem, hoje você pode fazer um pagamento mínimo, mas não deixa mais isso ocorrer, tá? Porque pensa que no próximo mês você vai ter que pagar o restante da fatura mais a fatura que você gastou. Então, talvez fique algo muito maior do que você estava esperando, tá? Não sei se todos os cartões são assim, mas pelo menos a grande maioria é dessa forma que funciona, tá bom? Tá bom, Taylor? Me responde. Sim, eu tô aqui balançando a cabeça. Sim. Arthur, levantou a mão? Arthur, pode falar, Arthur. Isso só complementando aí a questão do Taylor aí, a questão do pagamento mínimo também, a taxa de juros é alta, né? Sim, é alta. Tanto é que os cartões de crédito, a gente tem que ficar bastante atento justamente a isso, para a gente não ficar inadimplente com isso, porque a taxa deles é alta e vira uma bola de neve muito rápido. Vira. Então, a gente tem... A gente chama de juros rotativo, né? Tem os juros do cartão, que é cobrado, mas também existe o juros rotativo, que é quando você deixa de pagar ou você paga o mínimo, por exemplo, ele começa a virar uma roda, né? Literalmente. Ele vai acumulando juros compostos e chega no final você está pagando o triplo do que você pagava antes. Então é muito importante mesmo você olhar isso, Arthur. E uma outra coisa foi sobre a questão que você falou das nossas crenças, né, que são passadas através dos nossos pais, dos nossos avós. É um livro mega interessante sobre isso, para quem quiser ver aí, é o Deixa eu Pai Rico, chutar. Pai Pobre. Deixa eu chutar. Ah, não! Esse livro ele é maravilhoso para a gente entender esse tipo de pensamento, de fato, né, que a gente tem algumas crenças que os nossos pais passam para a gente e isso molda muito a nossa forma. Como você falou na semana passada sobre que o dinheiro está muito ligado ao sentimento, e é justamente isso. Sim. E da questão da tecnologia, uma coisa que eu comecei até a voltar a utilizar, que há muito tempo eu não estava utilizando certinho, é a questão da finança no celular. Igual, por exemplo, a gente às vezes tem lá no banco, né, a facilidade de estar sempre olhando a nossa fatura, quanto que a gente está gastando, etc. Só que você tem que estar ciente de fato daquilo. Então, uma coisa que eu indico é você instalar, por exemplo, algum aplicativo de finança no seu celular para você, por exemplo, eu gastei isso aqui no cartão. Aí você vai lá e coloca esse dinheiro que você gastou para você tomar consciência. Eu já gastei R$100 aqui hoje. E, tipo assim, isso faz total diferença para você realmente ter um controle maior dos gastos. Sim. Porque pela facilidade que a gente tem hoje da tecnologia, realmente, às vezes a gente olha a fatura lá do cartão, mas a gente não se dá conta. Às vezes a gente fica com dificuldade de lembrar algo que você gastou no próprio mês. Sim.
Então eu acho muito válido isso. É só esses pontos mesmo que eu achei interessante das suas falas aí, e aí eu Obrigada. gostaria de trazer algumas coisas. Eu acho que, assim, o melhor livro que eu já li na minha vida, que me fez sair um pouco do condicionamento familiar que a minha família me passou, como eu falei, a minha família não teve educação financeira, não teve planejamento, não sabia administrar o dinheiro. Eu sou a primeira pessoa da minha família que faz o que eu faço hoje. E um livro que me ajudou muito a sair desse condicionamento familiar foi Os Segredos da Mente Milionária, tá? Que assim, não é falando que você vai ficar milionário, não é esse o intuito do livro, mas é condicionar a sua mente para usar o dinheiro ao seu favor. Não ver ele como um inimigo, por assim dizer, ou igual essas crenças mortais que eu trouxe para vocês. Segredos da Mente Milionária, para mim, é um livro essencial que todo mundo deveria ler, tá? Porque pode parecer uma coisa meio de praxe, nossa senhora, é uma coisa de finanças, coach de finanças. Não é o livro barra Tiago Nigro aí, que a gente já viu o livro dele como que é. Não é assim, tá? Esse livro é extremamente importante para a gente entender o quanto o condicionamento familiar impacta na nossa vida adulta. E muito obrigada, Arthur. Você falou exatamente tudo aquilo que eu queria passar. Alguém manda alguma coisa no chat só para eu conseguir abrir aqui? Fernando, pode falar. Boa tarde. Brenda, Oi. parabenizar já de antemão o que você trouxe. Na aula anterior, você falou que a de hoje foi mais breve, mas eu acho que o assunto em si é um pouco complexo, e aí eu acabei até anotando a mais do que na aula anterior. Hoje a gente sabe que, por exemplo, os bancos eles têm recursos aí para fazer a gente entrar mesmo nessa bola de neve, né? Inclusive, assim, se você fizer um mau uso, né, no caso, esse Pix a cobrar, por exemplo, que o pessoal faz, às vezes não tem o dinheiro ali na hora, faz o Pix a cobrar, aí é descontado do limite do crédito. Ele pode ser um aliado, mas conscientemente, né? Você colocando ali na balança o que você vai acabar gastando depois, às vezes não compensa você ter aquele dinheiro naquele momento. É o Pix Crédito lá, né? Eu não Isso. tenho, eu só ouvi falar. E, primeiramente, muito obrigada, Fernando. Eu realmente estava muito preocupada da aula de hoje ser um pouco arroz com feijão, que vocês já tinham alguma ideia, mas muito obrigada mesmo. É uma aula muito importante, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa reflexão sobre crédito e como ele funciona hoje. Esse Pix crédito, eu acho que assim, acho que todo mundo deveria ficar no seu quadrado, tá? É a minha opinião. Pix foi feito para ser um pagamento instantâneo. Crédito foi feito para ser um pagamento postergado. Por que juntar as duas coisas? Eu sei que às vezes a pessoa não tem um cartão de crédito ou algo do tipo, mas qual que é o sentido dela ter um Pix crédito? Uma coisa que também vai ser cobrado algo no futuro, né? Sendo que o Pix instantâneo não é cobrado nada. Então, eu acho que assim, pode até ser uma solução imediata, a mesma coisa que eu falei pro Taylor, mas faz sentido a gente ficar usando essa possibilidade toda vez? Eu acho que não, que eu acho que cada um deveria ficar no seu quadrado, literalmente, tá? Saber separar o débito do crédito é algo fundamental. E o que você acha sobre isso, Fernando? Você acha que é uma solução imediata? Você acha que é uma coisa que não tem problema? Você usa isso, se você quiser falar? Então, eu já fiz uso, sim, como recurso, mas eu Aham, percebo que se acaba virando uma rotina, isso daí pode te gerar um conflito imenso, né, com futuramente. certeza. Principalmente agora, eu tô vindo de uma situação que eu tava só como trabalho autônomo, agora eu tô com 2 trabalhos, tô como CLT e como autônomo também. Então, eu tô Perfeito. começando a amadurecer essa ideia do que você está trazendo, por exemplo, a minha realidade hoje não é uma realidade de começar a nutrir já uma gordura financeira, mas já é uma Uhum. realidade de começar a colocar aí limites, né? Começar a colocar, igual você falou, na ponta do lápis, e começar a estudar hipóteses de como que eu vou me organizar a partir de agora, né? Daqui até o final do ano, colocar uma meta, para eu poder Uhum. começar a nutrir uma gordura financeira. Porque, igual Sim. você falou, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, um acidente de moto, enfim, alguma coisa de saúde, a gente pode acabar precisando. Sim, eu trouxe numa das aulas falando sobre a importância de ter autoconhecimento, sabe? E isso não foi uma coisa à toa. Igual eu trouxe para vocês, eu já ganhei muito pouco, eu não pude investir nada, só que eu tive um autoconhecimento para saber que eu queria sair dessa situação para eu começar a montar a gordura financeira. Então, é muito importante que a gente pense nisso, sim. O Pix Crédito, de novo, falando essa palavra, pode se tornar uma bola de neve
Então, por isso que eu acho adequado deixar cada coisa no seu quadrado. E você perguntou qual livro, o Arthur falou sobre Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro muito bom também, já li 3 vezes esse livro. E tem Os Segredos da Mente Milionária. Eu recomendo muito começar com Os Segredos da Mente Milionária e depois ir para o Pai Rico, Pai Pobre. Tá bom? Perfeito, muito obrigado. Imagina. É isso, gente. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje comigo, tá? Como eu falei, é uma aula muito importante, de pouco conhecimento de muitas pessoas, então vocês estão fora da média hoje, porque as pessoas estão acostumadas a ver o crédito. Espero que essa aula tenha sido uma aula que vocês possam expandir um pouco mais o conhecimento sobre a renda de vocês e como vocês podem se prevenir de uma possível inadimplência, porque muitas vezes esse é um caminho que acaba dificultando muita coisa na nossa vida, tá? Eu não tô aqui para fazer um comercial de margarina com vocês, eu sei que a vida é dura, eu sei que muitas vezes a gente precisa tomar algumas decisões, mas saber pelo menos interpretá-las para sair dessa situação é muito importante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar de puro suco de investimentos, é real, vou trazer muita coisa de investimento para vocês. Tende a ser uma aula um pouquinho mais longa, já avisei os meninos. Então venham com o tempo, com a cabeça limpa e com muito papel e caneta na mão, que a gente vai conversar muito semana que vem, tá bom? Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Matheus. Gente, bom, Brenda, mais uma vez, eu acho que merece mais que elogios, parabéns aí pela apresentação, sempre sucinta, muito didática, muito bem elaborado o treinamento, a linha de raciocínio sempre ali certeira. A gente tem que agradecer muito isso, tá? Então eu espero que todo mundo que esteja aqui presente tenha aproveitado também muito essa apresentação de hoje, essa aula, como mais uma vez a gente está falando e está reforçando, todas essas aulas estão sendo gravadas, tá? Então, posteriormente, a gente vai estar disponibilizando no YouTube. Já foram disponibilizadas as duas, né, das aulas anteriores, a primeira e a segunda. E agora também, essa daí, né, o pessoal do marketing vai estar fazendo edição, vai estar subindo lá certinho e vai disponibilizar o link para vocês. Mas parabéns, Brenda, aí, né, todo esse seu conhecimento está agregando muito, principalmente se você tiver outras obras para indicá-la no grupo depois também, é importante, talvez o pessoal está tendo esse conhecimento mais aprofundado, né, querendo se aprofundar. Eu posso mandar uma foto de todos os livros que eu tenho em casa lá no grupo. Ah, bacana, perfeito. Tá bom? Beleza, manda lá que vai ser muito bom. E é isso, o Taylor tá aí? Cadê o querido? Sim, estou aqui. Brenda, muito obrigado. Novamente, gostaria de agradecer todo o apoio que você está dando aqui para a gente. Desde o início, é um projeto que já estou com ele em mente já tem uns anos. Já tem uns anos aí que esse projeto está na mente para ser feito e a gente conseguiu tirar ele do papel agora. Então, gostaria de agradecer novamente pelas aulas que estão sendo aplicadas, toda a sua disponibilidade para estar com a gente aqui no sábado. Agradecer também a participação de todos vocês. Sei que amanhã já é Dia dos Pais, então muita gente estão se organizando aí. Tem algumas pessoas que já mandaram mensagem aqui que não conseguiu estar presente porque estão viajando para a casa dos pais, por exemplo, para o interior, alguma coisa do tipo. Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E por fim, gostaria de pedir quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma fotinha